Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Vida Devocional, esse momento especial no início de cada dia, onde nós buscamos na Palavra de Deus orientação, alimentação espiritual e buscamos mais de Deus. Desejo que Deus abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que vão assistir esse vídeo depois que ele for editado e colocado ali na página do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Que Deus o abençoe ricamente. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem breve que está presente no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, registrado por Mateus no capítulo 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 35. Mateus 18, 21 a 35, onde nós lemos assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí o texto continua no versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. E o texto termina assim: Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que nos acompanham, perdão é um assunto, é um tema central nas Escrituras, é um tema central no Evangelho. Não existe salvação sem perdão. Não existe vida sem perdão. Não existe cristianismo sem perdão. Contudo, é muito mais fácil falar de perdão do que perdoar. Todos nós temos, em algum nível, algum tipo de dificuldade em perdoar. Esse é um dos resquícios do pecado na vida do cristão. E esse é além de um dos temas centrais, nós estamos diante de um texto que é central sobre esse tema. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala, entre outras coisas, fundamentalmente sobre a nossa necessidade total de perdão. E nós não conseguimos encontrar perdão no ser humano, em primeiro lugar. O perdão é algo que vem de Deus. Mas uma vez que Deus perdoa o ser humano, o homem que estava morto nos seus delitos e nos seus pecados, esse perdão com o qual Deus nos agracia, ele deve também fluir em nós. Traduzindo isso, ou seja, Deus nos perdoa, entre outras coisas, para que nós perdoemos aqueles que erram conosco. E aqui eu quero relembrar esse assunto tão sério, tão central, tão necessário, tão prático para a nossa vida, hoje e todos os dias da nossa vida. O mundo clama por perdão, e esse perdão ele só é encontrado
na pessoa de Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no próprio Deus, triuno. O Pai que em Cristo nos perdoa e é o Espírito Santo que aplica o perdão em nossa vida, para que nós também perdoemos aqueles que nos ofendem. Perceba como que o texto começa. Perceba como o texto começa lá no versículo 21 e 22. Olha só, a conversa que Cristo está tendo com algumas pessoas, né? E perceba o que está acontecendo aqui, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou. Pedro perguntando para Cristo: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui nós temos algumas informações muito importantes. Pedro conhecia muito bem a lei judaica e ele sabia que a lei judaica ensinava que 3 vezes nós somos obrigados, o judeu é obrigado a perdoar. A partir da 4ª vez, ele não é mais obrigado a perdoar. Então, grave isso. E Pedro, sabendo dessa tradição, ele aumenta o nível. Até 3 vezes é obrigado. Né? Na 4ª vez, você é o desobrigado a perdoar. Não que você não deva, mas você não tem mais obrigação. Pedro eleva o nível, talvez esperando uma resposta positiva de Cristo. Pedro afirma: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que me ofende? Até 7 vezes? Então, é possível que Pedro esperasse que Cristo, né, até o elogiasse. Né? Cristo, obviamente, conhecia toda a tradição judaica, sabia, né, que até 3 vezes era obrigado, na 4ª existia uma desobrigação. Pedro coloca 7 vezes, mas Cristo responde de uma outra forma. A resposta de Cristo, ela confronta, ela orienta, ela confunde em algum aspecto, e depois Cristo vai explicar. Cristo, ele não se adequa àquela cultura. E Cristo também não se adequa, a resposta de Cristo não se adequa à resposta de Pedro. Cristo mostra realmente que ele não está falando de matemática soteriológica, né? Matemática em termos de perdão. Ele diz, não 7, mas 70 vezes 7. E aqui ele não está falando que nós devemos perdoar alguém, né, 490 vezes. Na 491ª vez nós somos desobrigados. Não. Aqui nós sabemos que o 7 ele tem um simbolismo, o 70 tem de alguma forma um simbolismo, o 7 é o número da perfeição. E aí quando eu multiplico 7 vezes 10, o 10 também é o número da completude. Então nós devemos perdoar a perfeição multiplicada pelo aspecto completo, ou seja, eu devo perdoar enquanto as pessoas me ofendem. E mesmo se existe alguma dúvida sobre isso, Cristo, para esclarecer alguma dúvida, ele conta uma parábola. Para deixar mais claro, nesse caso, ele conta uma parábola. Às vezes as parábolas elas vão nos confundir, né? Não é tão simples entender o sentido de algumas parábolas. E tanto é que os discípulos às vezes tinham algum tipo de dificuldade. Mas aqui Cristo ele vai, né, como se ele estivesse dizendo, eu vou desenhar para você. Se você não entendeu quantas vezes você deve perdoar alguém, se você não entendeu 70 vezes 7, eu vou te explicar um pouco mais numa história. E ele começa essa história. E aqui eu lembro de um professor, reverendo Jorge Canelis, que nos ensinava, né? Quando você estiver diante de uma parábola, preste atenção nas cenas. E essa é uma parábola que você tem pelo menos 3 grandes cenas. Nós vamos relembrar brevemente a primeira cena, a segunda cena e a terceira cena e o ensino final dessa parábola. Vamos para a primeira cena que tem 3 momentos, tá? Olha só, preste atenção. O primeiro momento dessa cena começa lá no versículo 23, está escrito assim: por isso, aqui Cristo está ensinando, está explicando quantas vezes nós devemos perdoar. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Aqui 10.000 talentos é um número que simboliza uma dívida impagável. Alguns estudiosos chegam a afirmar que se você deve 10.000 talentos, você só consegue pagar esses 10.000 talentos trabalhando mais de 100.000 anos. Mais de 100.000 anos, ou seja, é um exagero só para deixar bem claro que essa dívida
não é possível de ser paga por aquele que deve. Então, olha só. E, versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Essa é a primeira cena, esse é o primeiro momento da cena. Uma dívida impagável. O segundo momento dessa cena. Olha só como que essa pessoa que devia essa dívida impagável reagiu. Ele clama por misericórdia. Olha só o versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Isso às vezes acontece conosco, quando nós devemos muito. Se nós, por algum motivo, nós deixamos alguma dívida crescer, no desespero, a gente sabe que a gente não consegue pagar de uma vez essa dívida. Não sei se isso já aconteceu com você. Você tem uma dívida grande, você não consegue pagar em uma vez só, mas no desespero você fala: espera mais um pouco que eu vou te pagar tudo. E esse foi o comportamento desse servo que devia essa dívida impagável. Ele clama por misericórdia. Espera um pouco que eu vou te pagar tudo. E o terceiro momento dessa primeira cena termina da seguinte forma. Então o servo, ou melhor, versículo 27. E o senhor daquele servo, palavrinha-chave aqui, compadecendo-se, ou seja, sofrendo junto com ele, vendo o sofrimento daquela pessoa que tinha uma dívida impagável e que clama por misericórdia, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Essa é a primeira cena. Uma dívida impagável, um clamor por misericórdia e misericórdia concedida. Esse senhor, que vendo o sofrimento do seu servo, ele compadece, ele padece com, ele sofre com. E o que ele faz? Paga 80%, mas eu quero os 20%. Não. Ele manda ele embora e perdoa toda a dívida. Primeira cena. A segunda cena, preste atenção. A ideia é que essa pessoa que foi perdoada, ela agora vai encontrar uma pessoa que devia também para ela. E vamos ver o comportamento que essa pessoa, que tinha uma dívida impagável, que clamou por misericórdia e que teve misericórdia concedida, vamos ver como que ela vai agir agora. Segunda cena, vamos lá. Segunda cena começa no versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, um servo do servo, que lhe devia 100 denários. Esse servo lá na primeira cena devia 10.000 denários, E a gente viu que isso daqui, não tem como a gente calcular perfeitamente, mas é uma dívida que você paga trabalhando mais de 100.000 anos. Essa pessoa foi perdoada. Ele encontra agora alguém que deve 100 denários. 100 denários é algo que você pode, no cálculo de alguns estudiosos, é uma mixaria que você consegue pagar mais ou menos trabalhando 3 meses. Mixaria comparada a uma dívida impagável. E aí o texto continua. E agarrando-o, o sufocava dizendo: paga-me o que me deves. E aí o texto continua. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. E olha a resposta dele, versículo 30. Ele, entretanto, não quis. Ele não quis perdoar. Indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Primeira cena, uma dívida impagável, um clamor por misericórdia e misericórdia concedida. Essa pessoa que recebeu misericórdia, ela encontra alguém que deve uma mixaria. Então você tem uma segunda cena, dívida pagável. Aí você tem um clamor por misericórdia. Esse conservo que devia 100 denários, ele suplica: sê paciente comigo, eu vou te pagar. Ele clama por misericórdia também. Mas misericórdia não foi concedida. Está dando para compreender? Eu repito mais uma vez. Primeira cena, dívida impagável. Clamor por misericórdia, misericórdia concedida. Segunda cena, dívida pagável. Clamor por misericórdia, misericórdia não concedida. Tem algumas pessoas que estão vendo o que está acontecendo. Essa é a terceira cena. E olha só, a terceira cena começa aqui, versículo 31. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito
e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Essas pessoas viram essas duas cenas, ficaram tristes por ver alguém que tinha uma dívida impagável, que clamou por misericórdia e recebeu misericórdia. Essa mesma pessoa não teve misericórdia de alguém que devia uma mixaria para ela. Agora essas pessoas que olham essas duas cenas vão falar para o grande Senhor. Versículo 32. Então o Senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, servo perverso em outras traduções, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Você tinha uma dívida impagável, clamou por misericórdia, eu concedi misericórdia. Você não deveria também dispensar misericórdia àquele que tinha uma dívida pequena para com você, se comparada à que você tinha comigo? Você não devia agir da mesma forma? Você não devia agir como eu agi com você, você não devia agir com outra pessoa? E olha só, versículo 34. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, aos açoitadores, aos castigadores, até que lhe pagasse toda a dívida. E aí, o ensino final, versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a sua dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão, a seu irmão. Meus irmãos, percebem a seriedade desse tema, a centralidade do perdão na nossa vida? O fato de que todos nós somos como aquelas pessoas que têm uma dívida impagável. A dívida com a qual nós nascemos depois de Adão é uma dívida impagável. E nós devemos clamar por misericórdia, por perdão. E quando nós nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus Cristo, a nossa dívida impagável é paga pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados são colocados na conta dele, ele paga tudo, não deixa nenhum centavo para nós, porque se deixasse, nós não teríamos condições nem de pagar esse centavo. E toda a justiça de Cristo é colocada na nossa conta. Nós temos uma conta rica diante do Pai pelos méritos de Cristo. E infelizmente, às vezes, nós podemos, não devemos, mas às vezes nós agimos como o homem da segunda cena, que foi perdoado, mas não dispensa perdão. E nós somos nessa manhã, eu e cada um de vocês, nós somos orientados, exortados a refletir novamente sobre a dívida que nós tínhamos, sobre o nosso clamor por misericórdia, o arrependimento e a fé em Cristo. O fato de que em Cristo nós fomos perdoados de todos os pecados passados, presentes e futuros. E que um dos sinais, preste atenção, algo que sinaliza o perdão que nós recebemos de Cristo, é a verdade de que nós devemos dispensar perdão para as pessoas que pedem perdão pelos erros que elas cometem em relação a nós. Há necessidade urgente de perdão na família, entre os cônjuges, entre os irmãos, entre pais e filhos, entre filhos e pais. Há necessidade de perdão urgente na igreja, entre os irmãos, entre as irmãs, na vida dos líderes, na vida dos liderados, nos relacionamentos entre os vizinhos, no trabalho, na escola, na faculdade, entre primos, entre amigos. A fé cristã, ela ensina claramente que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos. E isso é extremamente, além de ser extremamente contracultural, é contranatural. É contra a nossa natureza depois de Adão. Somente depois que a nossa natureza é redimida, transformada, salva pelo segundo Adão, que é Cristo Jesus, é que nós somos capacitados pelo Espírito Santo, orientados pela palavra de Deus,
a amarmos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, a perdoarmos aqueles que erram em relação a nós. Perceba que aqui nós somos ensinados também que é possível ter certeza da salvação. Certeza da salvação. Nós não somos salvos porque temos certeza da salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo. Mas uma vez que nós somos salvos, nós devemos buscar a segurança da salvação. E como que isso pode ser obtido pela graça de Deus? Quando nós dispensamos perdão, quando nós dispensamos misericórdia, nós estamos sinalizando que nós recebemos o perdão de Deus, que nós fomos alvos da misericórdia de Deus. Quando nós dispensamos graça, nós estamos sinalizando que isso só foi possível porque Deus foi gracioso para conosco. E aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E se você não consegue, peça a Deus, clame a Deus: Senhor, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não estou conseguindo perdoar, muda isso em minha vida. Se você não é cristão, hoje você é chamado a se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, para que você seja salvo eternamente e faça parte agora da família de Deus. Se você é cristão e tem dificuldade de perdoar, e eu creio que todos nós, em algum nível, em algum aspecto nós temos, nós somos chamados a, nessa manhã, a nos arrependermos, a termos consciência, a relembrarmos do perdão que nós tivemos em Cristo pelo nosso Pai e a perdoarmos aqueles que pedem perdão a nós, aqueles que nos ofendem. Você talvez esteja perguntando, mas quando uma relação é estremecida, qual é a parte que deve primeiramente buscar reatar? As duas partes. Não fique, se você foi o ofendido, é possível que a pessoa que te ofendeu, pela imaturidade dela, ela não vá pedir perdão. Você é chamado a se reconciliar com ele. Se ele continuar duro, deixe nas mãos de Deus. Deixe nas mãos de Deus. Mas ore por ele, converse com ele, busque reatar essa relação. Faça o que é pedido de você. Ame-o. Exorte-o. Perdoe-o. Mesmo que às vezes ele não peça perdão a você. Perdão, ele é central na nossa vida. Que nós possamos perdoar as pessoas, guiados pelo poder de Deus. Que nós sinalizemos a nossa fé em Cristo, o perdão que nós temos em Cristo, a misericórdia com a qual Deus nos visita, dispensando misericórdia, perdão e amor ao próximo. Que Deus muito o abençoe. Eu quero terminar com uma breve oração. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento tão especial. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo perdão que nós temos em Cristo. Perdoe, Pai, os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. E ajuda-nos, ó Pai, transforma-nos de forma que nós dispensemos ao próximo o perdão que nós clamamos ao Senhor. Molda, Pai, os nossos corações. Transforma a vida, ó Pai, de cada um de nós. As nossas famílias, nossas igrejas, nossos relacionamentos. Opera arrependimento, opera fé, opera amor. Visita-nos com a Tua graça e transforma-nos para a Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus muito o abençoe.